Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Amém. Tomem os vossos assentos, ovelhas valorosas, preciosas de Cristo Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja, Deus em missão através da igreja. Leremos hoje a partir do versículo 20 até o 24. Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Falando no livro dos Atos dos Apóstolos, eu estou lendo também este livro aqui, que eu chamo de livraço, Tornando-se uma igreja missional. Muito bom, da editora Vida. Tornando-se uma igreja missional. Então, nós já somos apaixonados pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Quando a gente lê um bom livro ainda, essa paixão aumenta mais ainda. Um livro bom, uma literatura boa, nada mais é do que uma exposição fiel do que a Bíblia fala sobre ser uma igreja missional e também missionária. Esse é um livro bom. Estou citando isso porque sempre é bom incentivar a leitura de bons livros. Um outro livro que também estou lendo, fica essa dica aí, A Igreja que Faz Discípulos, dos ossos secos à vitalidade espiritual. Aliás, logo eu estarei pregando uma série de sermões temáticos, e um dos livros textos que usaremos será este aqui, para a preparação dos sermões temáticos. Nós iremos logo deixar em stand-by as duas séries domingo à noite, logo, não vai ser domingo agora não. Nós estamos com duas séries aos domingos à noite. O Apocalipse fala hoje, inclusive vamos pregar domingo Apocalipse 7. Estamos também com Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Então, logo, ainda neste mês, vamos deixar em stand-by essas duas séries, porque vamos entrar aí, propositadamente, com uma série de sermões temáticos. E nessa série, só estou dizendo para vocês que um dos livros, textos que eu usarei para tirar as minas, as proposições, os pontos do sermão temático, é esse aí. É necessário. Serão sermões temáticos doutrinários. Sermões temáticos doutrinários. Tá bom? Possivelmente a partir do domingo 19. Domingo 19. Deixarei as duas séries em stand-by. Eu vou entrar com essa série de sermões temáticos doutrinários. Propositadamente. Mas vamos lá. Para o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20. Será projetado aí, será? Eu acho que sim. Pronto, vai ser. Nós temos lido com essa nova versão, não é? Nova Almeida atualizada. Vamos ler juntos aí? Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto era muito próximo de Herodes Agripa, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava, todos juntos: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia
e se multiplicava. É o que diz aí o narrador. E o 25, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Os últimos versículos, os 24 e 25, eles farão parte de um novo subtema. Mas nós ficaremos nesta noite do 20 até o 23, que continua fazendo parte do texto narrativo, mas agora que fala da morte de Herodes Agripa. A morte de Herodes Agripa. Mas o tema continua o mesmo, de todo o capítulo. Todo o capítulo. O tema continua o mesmo. E só para relembrar, a igreja avançará sempre, mas jamais sem batalhas. A igreja avançará sempre, mas jamais sem batalhas. E estivemos aqui, eu penso que há aproximadamente 30 dias aqui estivemos, porque tivemos 2 quintas-feiras aí que não trabalhamos Atos. Teve uma quinta-feira que estivemos lá na Juvep, e uma outra quinta-feira, foi a última, foi o dia da família. Então, há 24 dias mais ou menos, aqui estivemos iniciando a exposição do capítulo 12, com esse tema: a igreja avançará sempre, mas jamais sem batalhas. E por que confeccionamos esse tema? Por que elaboramos esse tema? Porque o capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 19, é o que nós enxergamos. Nós enxergamos Herodes o Agripa mandando prender Tiago e em seguida o que foi que Herodes fez com Tiago? Além de prendê-lo, matou, passou a fio de espada. Isso agradou, foi uma ação política. Uma ação política /diabólica. Isso agradou o povo. Por ter agradado o povo, em seguida, ele manda prender quem? Pedro. Também uma ação política /diabólica. Então o texto do livro, o capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, narra isso. Narra a igreja, representada ali pelos seus apóstolos, alguns dos seus apóstolos, sendo espancada. A igreja recebendo oposição. Prende Tiago e em seguida manda matá-lo, assassiná-lo. E depois prende Pedro. E dissemos aqui, na primeira vez que abrimos a Bíblia, no capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, que o nosso Deus, em sua soberania, sendo o Deus da macroprovidência, Ele governa as grandes coisas. Sendo o Deus da microprovidência, Ele governa as pequenas coisas. Sendo Deus da infinita sabedoria, na sua infinita sabedoria, Ele livra os seus, muitas vezes, da morte, e outras vezes Ele livra na morte. Isso para você entender por que Ele não livrou Tiago da morte. Ele não livrou Tiago da morte, porque ele não poderia, tem nada a ver, ele é todo poderoso, ele é onipotente. É porque ele não quis, ele quis livrá-lo na morte. Há uma diferença. Ele não quis livrar Tiago da morte, ele quis livrar Tiago na morte. Ou seja, aqui está bom. Ele quis usar a morte de Tiago para um bem maior.
Deus é soberano. Mas já Pedro, naquele momento, ele livrou Pedro da morte. Entendem? Esse é o nosso Deus. E nós citamos aqui um caso do Antigo Testamento. Elias, o profeta Elias. O profeta Elias nem pela morte passou. Deus não só o livrou da morte, como também o arrebatou para si. Está lá, o primeiro livro dos reis de Israel. No entanto, o seu sucessor Eliseu morreu com uma grande enfermidade. É preciso relembrar isso, porque estamos vivendo uma época de uma pregação positivista. Logo, logo eu estarei pregando aqui também, de repente, uma série sobre a pessoa de Cristo, com o seguinte título: O Jesus sem filtro. É título de um livro até. Jesus sem filtro. O Jesus sem filtro. Porque, para nossa tristeza, uma boa parte da igreja brasileira está colocando filtros em Jesus Cristo para ele ser agradável para o homem pós-moderno. E aí vão colocando... Nós entendemos hoje a ideia de filtro, não é? Muito especialmente quando se pensa em redes sociais. Nós não estamos falando aqui de filtros no aspecto de filtrar, mas filtro no aspecto de maquiar, de esconder. Não é assim que fazemos com as nossas fotos Instagram? Você já viu algum perfil do Instagram, até de um amigo, de uma amiga, e você olha assim e diz, menino. Ou até mesmo de pessoas que até então você não conhecia, e você viu lá no perfil da foto, menino. E de repente agora essa pessoa é apresentada a você. E você olha assim e diz, cadê? Filtro. Filtro. E para a nossa tristeza, uma boa parte da igreja brasileira, usando a linguagem de John MacArthur, por estar com vergonha do Evangelho, está colocando filtro na pessoa de Jesus Cristo, para torná-lo mais palatável para o homem pós-moderno, para torná-lo mais aceitável para o homem pós-moderno. Então, vale a pena de uma série aqui, o Jesus sem filtro, o Jesus como ele é. John MacArthur escreveu um livro com vergonha do Evangelho. Um livro que é um clássico, muito antigo, mas ele é atual. Mas esse mesmo John MacArthur escreveu um livro, A Outra Face de Cristo. A Outra Face de Cristo. Ele é parecido com esse outro título, Jesus sem filtro. E a ideia de A Outra Face de Cristo é justamente para mostrar que muitas vezes a gente escolhe aquilo que mais agrada de Jesus Cristo e apresenta para o povo. Mas aquilo que Jesus Cristo é, mas que não agrada ao povo, a gente esconde. Isso não deixa de ser uma vergonha de Jesus Cristo. Ou Jesus é apresentado na sua inteireza, ou ele não é. Não temos que ter vergonha do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele é o Cordeiro que reina como leão. Ele é aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em Mateus capítulo 11. Mas também ele é o Jesus de Mateus 23, quando olha para os seus compatriotas e diz, raça de víboras, ou hipócritas, sepulcro caiados. Ele é o Jesus que, diante de uma mulher que estava sendo agora acusada de adultério, ele diz, perdoados, perdoada você está dos teus pecados, vai e não peques mais. Mas é o mesmo Jesus que em Apocalipse 6, o último parágrafo, o sexto selo é aberto, e lá nos é dito que os ricos, os poderosos, os pobres, os letrados, os iletrados pedirão para que as cavernas, os montes caiam sobre eles.
E a razão? Porque chegou o dia da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Esse é o Jesus sem filtro. É o Jesus que é anunciado na sua inteireza. É o Jesus que é amor, o verdadeiro amor, mas também ele é justiça. É o Jesus que livra da morte, mas também livra na morte. A ele toda a glória. Nós não podemos escolher aquilo que nos agrada em Jesus e esconder aquilo que desagrada a nós em Jesus. Ou nós o apresentamos na sua inteireza como ele é, ou nós estamos ofendendo a Jesus, tendo vergonha de Jesus. E só há salvação para aqueles que se rendem ao Jesus na sua inteireza. É Jesus como ele é. Não é ele que tem que se amoldar ao mundo, é o mundo que tem que se render a ele. A igreja não foi chamada para fazer um acordo de paz com o mundo. Ela foi chamada para dar ultimato ao mundo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É isso que a gente vê aqui. Foi isso que falamos aqui há aproximadamente 30 dias. Mas aí, quando chegamos do versículo 20 até o 23, nós encontramos que o narrador narrando, Lucas, o autor secundário, de que o sujeito, o autor daquela perseguição, Herodes Agripa, foi visitado por um anjo de Deus. Mas foi uma visita de juízo. Preste bem atenção, esse é o Jesus verdadeiro, na sua inteireza. É esse que olha para a mulher samaritana e diz: pede-me e eu te darei a água da vida. Mas é o mesmo que manda um anjo visitar Herodes Agripa e matá-lo. Ainda diz mais: antes mesmo de morto, já estava sendo comido por vermes. Esse é o Senhor absoluto, em cima nos céus e embaixo na terra. Está aí. Preste bem atenção. A igreja avançará sempre, mas jamais sem oposição, sem batalhas. Mas aí, eu poderia agora elaborar um outro subtema para essa parte. Nada e ninguém impedirá o avanço da igreja. E aqui está mais um exemplo. Nada e ninguém impedirá o avanço da igreja. O Senhor é longânimo, mas a sua longanimidade tem limite. Não é um limite colocado pelos homens, mas por Ele mesmo. O limite são os seus propósitos, a sua santidade, a sua justiça, a honra, a sua honra. Ele tolerou Herodes Agripas, mas chegou um momento que basta, chega, e a razão está aqui. Está aqui a razão. O que é que diz o narrador aí, no texto? Enquanto Herodes Agripa discursava, o povo estava adorando. E ele gostou da adoração. Aí diz o texto que o Senhor enviou um anjo. Sentença de morte e execução ao mesmo tempo. Estamos vivendo num mundo onde um mundo intoxicado por um sentimentalismo. E esse sentimentalismo tóxico, até essa palavra hoje você precisa tomar cuidado de usá-la, né? Mas esse sentimentalismo tóxico tem levado a igreja às vezes até a ter vergonha de Deus. Tem levado a igreja até de evitar ler alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, qual foi o texto lido no sermão do domingo à noite passado? Josué capítulo. Lembram? Qual foi o capítulo de Josué?
10. E lá nós encontramos, lembram? Nós encontramos 5 reis de 5 cidades-estados partindo para cima dos gibeonitas, porque os gibeonitas tinham feito uma aliança com Israel. Os gibeonitas pediram ajuda a Josué e Israel, e a ajuda foi oferecida. Aí agora quem parte para cima dos 5 reis e suas cidades-estados, Josué e o seu exército. E eles são derrotados. Agora preste bem atenção. Lá em Gênesis, Deus já falava dessas nações. Lá em Gênesis, já dizia: eu vou usar vocês como chicote para essas nações que me ofendem todos os dias. Paráfrase, está lá em Gênesis. Quando essas nações encherem o copo, eu chego lá. E Deus usou Israel para punir aquelas nações. Então vivemos num sentimentalismo tão tóxico que lê um texto, Deus mandando expulsar aquelas nações que habitavam nas terras de Canaã. Ai, que absurdo! Não. A Bíblia diz no Salmo 24, que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Ele faz com ela o que Ele quer. Agora, Deus não é um Deus arbitrário. Ele não é um Deus de birrinha. Ele manda Israel entrar em Canaã, expulsar aquelas nações como o juízo dele. Vocês não imaginam o quanto aquelas nações o ofendiam. Vocês não imaginam quando aquelas nações eram idólatras, imorais. Queridos, prestem bem atenção. Deus não mandou enxofre do céu, destruiu Sodoma e Gomorra, porque Ele é um Deus apenas arbitrário, não. Porque o odor pecaminoso daquelas nações chegou nas suas narinas. O copo de imoralidade chegou ao limite, transbordou. Por isso que ele se apresenta a Abraão e diz: olha, chegou a hora, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E ele destruiu. Esse é o nosso Deus. E todos esses acontecimentos que nos é apresentado na Bíblia servem de exemplo, de ilustração do que ele vai fazer na volta de Cristo. Imagine na volta de Cristo o que acontecerá com homens e mulheres que hoje zombam dele, zombam da obra dele, zombam da igreja dele. Imaginem. Imaginem, ele mesmo usou o exemplo de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele pegará o mundo de surpresa. E o mundo vai estar no seu festival. Esse é o nosso Senhor. Então, quando a morte, o juízo que ele derramou sobre Herodes, traz uma mensagem tanto de consolo para a igreja, mas também de alerta para os algozes da igreja, de alerta para os impenitentes. O consolo para a igreja é: os opositores da igreja só se opõem até onde o Senhor permite. E pronto. Herodes Agripa só se opôs até onde Deus permitiu. Chegou o momento de que até aqui está bom. Deus é Deus. É consolo para a igreja. O Senhor da igreja não assiste de camarote às batalhas dela. Pelo contrário, nós temos um exemplo veterotestamentário e também neotestamentário de que Ele está com o seu povo. Ele está com o seu povo nas fornalhas do século XXI.
Nabucodonosor mandou colocar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, acesa 7 vezes mais. Aí o imperador olhou e percebeu que, ora, eu estou vendo um quarto. E numa descrição de um rei pagão, ele diz, e o quarto, ele tem uma aparência de filho dos deuses. Porque de fato ali era ninguém menos do que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, que nós chamamos tecnicamente de Cristofania. O Senhor não livrou aqueles 3 homens da fornalha. O Senhor foi andar com eles na fornalha. Esse é o Senhor da igreja. Haverá momentos que Ele nos livrará da fornalha. Em outros momentos Ele vai caminhar conosco dentro da fornalha. A Ele toda a glória. E a igreja deve avançar com essa consciência, com isso em mente. Lembre-se que antes de serem lançados na fornalha, esses 3 homens disseram o quê? Para Nabucodonosor. Esses 3 homens agora ameaçados. Eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram diante da minha imagem, diante da minha estátua. E diz o narrador lá, querido Daniel, que o rei falou como que cuspindo de raiva. Pois bem, eu vou mandar tocar novamente. E se vocês não se dobrarem, eu jogarei vocês dentro da fornalha. E tem mais, ela será aquecida 7 vezes mais. Qual foi a resposta daqueles 3 jovens? Olha só que teologia maravilhosa, não é, Vera Plácido? Ó rei Nabucodonosor, fique sabendo que se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Agora também na sua soberania, se Ele não quiser, de acordo com os seus propósitos, desígnios, se Ele não quiser, fique certo, nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Louvado seja o Senhor. Agora, é muito fácil ler um texto desse hoje, ser transformado até num cântico, numa composição, e olha que maravilha. Só que em pleno século XXI, todos nós estamos sendo colocados diante das imagens dos Nabucodonosores, e para nossa tristeza, o que tem de cristão se dobrando e beijando não é brincadeira. Que é isso, pastor? Não estou inventando, não. Não precisa ser no mesmo formato. Quando você tem vergonha do teu Senhor, lá na escola, é porque você já beijou a estátua dos Nabucodonosores do século XXI. Quando você tem vergonha do teu Senhor lá na universidade, porque você prefere acreditar nos PhDs do que no Deus da palavra, você já beijou as estátuas dos Nabucodonosores do século XXI. Quando você negocia princípios e valores do reino de Deus, é porque você já beijou as estátuas dos Nabucodonosores do século XXI. A Bíblia nos oferece esses textos narrativos para que você tenha como referência para hoje. Referência para hoje. Leia o livro de Tim Keller, Deuses Falsos. Que riqueza esse livro. Ele não é um livro mais novo não, mas ele é atual. Deuses Falsos, Tim Keller. Ele já está com o Senhor. Salvo engano, foi o ano passado, ele partiu para a Igreja Triunfante. Pastor de uma grande igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos. Deuses falsos. Todos os dias somos convidados para adorar os deuses do século XXI. E aqui e acolá encontramos cristãos adorando e ainda cinicamente perguntam: eu? Lembram de Malaquias? Leia o livro de Malaquias. O livro de Malaquias, o próprio Deus chega para o seu povo e diz assim:
Se eu sou pai de vocês, onde está a minha honra? E aí o povo pergunta: em que estamos desonrando o Senhor? Gente, olha, aqui e acolá, a nossa oração é uma oração de prevenção. É para mim mesmo. Se você acha que não enfrenta esse problema, então deixe comigo. Eu preciso policiar para que o cinismo não tome conta de mim. O cinismo religioso, um cinismo espiritual. Olha o cinismo do povo. O próprio Deus dizendo: onde está a minha honra? Em que estamos desonrando o Senhor? Se você chegar para alguns cristãos hoje e dizer: onde é que está a honra do Senhor? É mais fácil no outro domingo ele não vir para a igreja com raiva do pastor. É mais fácil ele dizer para o outro: eu estou mudando de igreja. Eu espero que ninguém aqui faça isso. Aí no mesmo texto Deus diz: olha, vocês estão me roubando. Aí o povo diz: em que estamos roubando o Senhor? Tá? Gente, o próprio povo dizendo para Deus: como assim? Chegue para alguns cristãos hoje que não estão nem aí para a igreja, para o Senhor, não oram, não lê a Bíblia, e chegue para ele: você não está bem com Deus não, viu? Pô, como assim? Não está. Como assim? Você conhece meu coração? Meu irmão, é a modinha agora. Quem conhece meu coração, Senhor, é justamente porque Ele conhece que Ele disse: a boca fala do que está cheio o coração. A sua agenda denuncia se Deus de fato está no teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração vai estar sempre naquilo que mais valorizamos, queridos. O nosso coração estará naquilo que mais valorizamos. Então, quer saber se de fato você valoriza Deus? Então pergunte: onde é que está o teu coração? E quando você perguntar onde é que está o meu coração, a ideia de coração aí é: onde é que está toda a tua vida? Onde é que você mais se concentra energia? Onde é que você concentra mais energia? Onde é que você concentra mais tempo? Onde é que você investe mais dinheiro? É isso que ele disse: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ele está dizendo: onde você investe mais dinheiro, onde você oferece mais tempo, é o teu tesouro. Então agora fica fácil perguntar, não é? Mas nós temos uma maniazinha de usar uma linguagem abstrata. Deus conhece o meu coração. Conhece mais do que você. Perfeitamente. E justamente porque Ele conhece é que Ele afirma: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Eu costumo brincar com algumas pessoas aqui, apenas brincadeira, mas vou usar a brincadeira para ilustrar. Um jovem apaixonado por uma mulher, pela sua namorada. No feriadão, você espera encontrar ele aonde? Ou melhor, onde? Você espera encontrá-lo com quem? Seja sincero. Com quem você espera encontrá-lo? Mas rapaz, eu ligo, o cara não atende. Será que ele está onde? Eu digo: eu sei. Ele está com o amor da sua vida. Ou, já sei, pegou a moto dele e foi passear, porque ele gosta. Estão entendendo agora como é, queridos? O meu tempo eu dou para aquilo que tem mais valor. Entendeu agora? O meu dinheiro eu invisto naquilo que tem mais interesse para mim. Então use agora esse exercício e aplique na sua própria vida. Aplique na sua vida. Que o Senhor nos ajude, queridos. Que o Senhor nos ajude. Então tem uma mensagem aqui na morte de Herodes consoladora para a gente. Mas uma mensagem de alerta para os opositores da igreja. Mas eu não posso encerrar aqui o capítulo 12 sem relembrar aqui uma verdade que reforça o que eu estou falando agora aqui. Volte novamente ao capítulo 12, Bíblia aberta aí. Depois que Pedro foi libertado, ele foi
Para onde? Ele foi procurar quem depois que ele foi libertado da prisão? Versículo 12. Capítulo 12 de Atos, versículo 12. Isso. Porque na casa de Maria estava quem? Os irmãos em Cristo Jesus. Ou seja, ao sair da prisão, ele procurou a comunidade dos santos, ele procurou a igreja, o povo. Um verdadeiro discípulo, ele tem prazer de estar com outro discípulo. Então, cuidado com essa proposta de cristianismo sem igreja, cristianismo sem comunidade, cristianismo, cuidado. Cuidado, porque é de pouco a pouco, é um domingo aqui, um domingo acolá, que pouco a pouco você vai se distanciando do corpo, da comunidade, não deixando de congregar como é costume de alguns. Pedro, o apóstolo, ao sair da prisão, ele foi procurar a igreja, e ele procurou a igreja. Aqui o texto, ó. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja na sua transição, na sua transição veterotestamentária para neotestamentária, ela não tinha, queridos, espaço assim não. Ela estava saindo da casca do ovo. A igreja da nova administração da Aliança da Graça, ela não tinha o espaço que a gente tem hoje, não. Então ela se reunia na casa dos irmãos, e quem tinha uma casa maior. Então aqui estava a igreja. Ele procurou a igreja para relatar o que havia acontecido. Mas volte um pouquinho, o capítulo 4 de Atos. Eu quero encerrar reforçando essa verdade aqui. Capítulo 4. Aqui também relata que Pedro e João haviam sido presos e depois foram soltos. Depois de soltos, foram procurar quem? Atos capítulo 4, versículo 23. Atos capítulo 4, versículo 23. Todos juntos, vamos lá? Uma vez soltos, Pedro e João procuravam os irmãos. Eles contaram tudo, o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Uma vez soltos, procuraram quem? A igreja. A igreja. A igreja. Eu tenho um livro com esse título: O Lugar Mais Seguro do Mundo. A igreja. Kevin DeYoung escreveu um livro, Por que Amamos a Igreja? E para resumir o livro, um outro livraço, viu? O pessoal brinca que todo livro para mim é livraço, mas de fato é livraço. Por que amamos a igreja? E para resumir o livro é o seguinte: tem muita gente hoje, cristãos, caindo aí na armadilha do relativismo, do pluralismo, da privatização da fé, os dentes do lobo. E aí começam a se afastar da igreja, começam assim: eu não sabia que lá tinha hipócrita. Eu já saí do mundo porque lá tinha... E de repente eu chego na igreja, que absurdo. Agora é modinha agora, né? Aí o Kevin DeYoung diz o seguinte, guarde essa, é dele essa frase. Nesse livro, Porque Amamos a Igreja, tem uma capa nova. O meu é uma capa antiga, já tem uma capa nova, bem bonitona no livro. Para reconhecer que a igreja é feita ainda de pessoas que são justas, mas ainda pecadoras, ele disse, na época de Noé, quem gostaria de estar na arca, apesar do odor desagradável, dejetos de animais, os dejetos deles mesmos, ou fora, onde havia morte, asfixia, afogamento? Onde você gostaria de estar, meu irmão? Se estivesse lá,
Na arca, apesar do odor desagradável, ou lá fora? A água subindo, afogamento, destruição. Seja sincero, você gostaria de estar onde? Na arca ou fora da arca? Então, queridos, é melhor na igreja, com todo o seu odor desagradável, porque ela é feita ainda de gente que peca, do que fora dela. Fora dela é morte, na igreja é vida. E na igreja é vida porque ela é um ramo da videira que dá vida, Jesus Cristo. João capítulo 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vós sois os ramos. Então é melhor você estar na igreja, apesar de aqui e acolá você sentir um odor desagradável por conta dos nossos próprios pecados, do que fora dela, com a certeza de que estamos caminhando para um dia não haver mais cheiro desagradável, e não haverá. Efésios diz que um dia ele vai apresentar a noiva a ele mesmo, sem mácula, sem defeito, sem ruga, perfeita, cheirosa. Mas isso quando ele voltar. Até lá, você que é novo na igreja, até lá, aqui e acolá, você mesmo vai exalar um odor desagradável em virtude das tuas imperfeições. Aqui e acolá, você vai sentir um cheiro, e é o pastor que é falho. Aqui e acolá, você vai sentir um cheiro, é que você também é falho. Agora, nós estamos dizendo isso para fazer vista grossa ao pecado. O pecado tem que ser tratado. Mas não se trata o pecado saindo da arca. Se trata o pecado permanecendo dentro da arca. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Valorize a igreja. Valorize a igreja. Valorize a igreja do Senhor. Valorize. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.